Bom dia, vamos para a leitura das senhas diárias de hoje, dia 30 de novembro de 2022, uma quarta-feira. E eu já vou colocar logo o título da leitura das senhas diárias para hoje, da reflexão em que nos conduzem. Em Jesus, Deus Javé. Deus Javé. Não é um Deus qualquer sem identidade e sem história. Em Jesus, Deus Javé vem para este mundo onde estamos, o mundo real, revelar sua justiça. Em Jesus, Deus Javé, libertador lá do Antigo Testamento que liberta os escravos, vem para este mundo onde estamos, onde estavam os escravos que ele libertou, revelar sua justiça. Então, sabe, pense um pouquinho antes de pensar nesse negócio de guerra espiritual, revelação espiritual. Não, é neste mundo. Onde é que a gente ama? No mundo real. Onde é que acontecem coisas maravilhosas? No mundo real. Onde é que acontecem guerras, injustiças, opressões? No mundo real. Para este mundo onde estamos, Deus Javé vem em Jesus Cristo revelar sua justiça. Justiça mesmo. Vocês vão ver lá no primeiro e no segundo textos, que é nesse mundo real. E no segundo texto de Isaías, ele não está falando dos pobrezinhos que vão ser castigados. Não, pelo contrário. Está falando dos que juntam casa a casa, campo a campo. Está falando dos ricos, dos governantes, dos hipócritas. Sim, de Israel, que alguns dizem, nação de Deus. Você sabe que não é. Israel era um país comum e Deus Javé estava muito da cara com as elites de Israel, tanto as econômicas, quanto as políticas, quanto as religiosas. Não eram as religiosas que Jesus, João Batista chamaram de hipócritas, raça de víboras venenosas, eram exatamente os santinhos da religião. Mas Deus vem para este mundo revelar sua justiça. E por isso vamos ler os textos que são encorajadores e que falam sobre essa justiça e amor de Deus Javé em Jesus Cristo. Primeiro versículo, Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Esses cansados e sobrecarregados até inclusive de todas as injustiças, que é nesse mundo de todos os desamores, de todas as explorações, e que esperam um novo mundo, um novo céu e a nova terra, onde habita a paz, a justiça e a alegria. E o segundo versículo é do Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 35. Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Sim, também o pão do supermercado, o pão da padaria, e também a água abundante na terra. Porque finalmente será feita justiça, e os pobres
estarão saciados. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Não foi isso que Jesus disse? O que vocês ficam falando em guerra espiritual? É guerra aqui no mundo. Não é guerra lá no céu. É guerra aqui, onde acontece injustiça, onde tem pobre, tem explorado, tem oprimido. Tem gente segregada por racismo, tem gente oprimida por ser mulher, por ser... Não é um absurdo por ser sexualmente diferente? Enquanto a justiça de Deus Javé é amor, é libertação da escravidão, da opressão. E a oração vem dos irmãos morávios. Foi a comunidade que criou as Senhas Diárias. A mãe do Dietrich Bonhoeffer era dessas comunidades de irmãos morávios. Senhor Jesus, junto a Ti somos bem-vindos. Acorda-nos de nossa morosidade, lentidade, inclusive de entender o próprio Evangelho, fortalece a nossa confiança neste tempo de Advento, preenche-nos com alegria. A primeira leitura é da carta do apóstolo Paulo à comunidade dos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 14. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos falar de vocês, falar dos Colossenses, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de Deus, o novo mundo, a nova terra, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pois é, como eu já disse, o domínio das trevas não é exatamente aquela moralidade legalista, mas tem muito mais a ver com as coisas deste mundo, com justiça, injustiça. Por isso, o segundo texto é de Isaías, capítulo 5, 8 a 24, um profeta e que fala bem das coisas da terra. Ele está falando sobre Israel aqui. Essa Israel tão santa, né? Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Os ricos e latifundiários. O Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Não precisam trabalhar, estão cheios da grana. Harpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, nas festas desses ricos, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para as obras que suas mãos realizam, como a libertação dos escravos. Portanto, meu povo vai para o exílio, essa gente aí vai ser escravizada, por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome, e as multidões de sede. Por isso, o Sheol,
o lugar onde ficam os mortos, o inferno, aumenta o seu apetite e escancara a sua boca para comer essa gente. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade, os ricos, e a sua riqueza, o seu trabalho, e os que se divertem à custa de enriquecer em cima do povo. Por isso o homem será batido, a humanidade se curvará, e os arrogantes terão que baixar os olhos, mas o Senhor Javé será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Essa é a sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem, cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade, isso é iniquidade, com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que vejamos que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Eles dizem isso por hipócritas. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal. A justiça aos pobres eles chamam de mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes à sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, a festança dos ricos. Dos que por suborno absolvem o culpado e negam justiça, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei e a justiça do Senhor, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo. Ele levantou suas mãos para os ferir. Um bom dia.